E assim, de um modo geral. E eu sou muito amado pelos espíritas kardecistas, pelos umbandistas, pelos candomblecistas, pelos católicos. O meu maior antagonismo está no meio protestante e pentecostal e neopentecostal, que são muito dogmáticos. E aí, quando eles veem uma pessoa que está aberta para lhe ter como irmão, para lhe ter como meu irmão, e fazer isso de maneira sincera, sem nenhum tipo de disfarçatez, mas com sinceridade, eles não entendem, não aceitam, porque o dogmatismo que cerca todo esse aspecto religioso é de um reducionismo tão grande que impede a comunhão humana universal. E eu tenho muita tristeza, às vezes, em perceber que o aferramento religioso dogmático é o que mais separa os seres humanos, é o que mais divide a humanidade, é o que mais impede a comunhão humana planetária e é o que mais cria obstáculos a um futuro infinitamente melhor que nós todos na humanidade poderíamos viver. Em síntese, é isso aí. Pastor, você abordou muitas coisas interessantes aqui, mas eu queria abrir dois assuntos para a gente começar nosso papo aqui. Acho que tem uma figura central, que é Deus, para as três pessoas aqui, para as três religiões. Uhum. E depois a gente tem na figura de Jesus, ou na figura de Abraão, Moisés, na figura como que é? Mohammed ou Maomé. ou Maomé, Uhum. né? Mohammed. Eu pronunciei certo? Mohammed. Mohammed. Então, primeiro, assim, qual é o significado de Deus para cada um de vocês? Onde vocês acham que ele o ensinamento dele, ou o entendimento que vocês têm de Deus, o que ele é igual e o que ele é diferente? Uhum. E depois dos profetas ou dessas pessoas que andaram aqui sobre a terra, que tem esse diferencial, né, para cada uma das religiões. E depois eu queria abrir para Jerusalém, que como a gente estava conversando aqui, todo mundo teve essa experiência de ir até lá, e lá realmente é um lugar onde as três religiões estão lá, e é o centro religioso do planeta, me parece, né, das três maiores religiões. É um deles. Um né? deles. Qual outro que poderia ser? Meca? Não, mas com as três religiões. Não, ali tem uma convergência uma umbilical. convergência, exatamente. Tanto quanto, por exemplo, para o islamismo, todos os grandes profetas e personagens manifestos no Velho e no Novo Testamento são pessoas reverenciadas no islamismo. Todos eles. O que aconteceu depois foram as grandes guerras políticas, econômicas, territoriais e de todas as outras naturezas mesquinhas, foi o que criou essa separação, esse antagonismo, que originalmente, quanto mais você vai a Israel, mais você vê como houve períodos de séculos em que judeus, cristãos e muçulmanos conviveram absolutamente em paz. Houve um tempo, então, que houve uma convivência muito mais pacífica. Na Espanha também. Na Espanha tem um período tão importante que os judeus que são descendentes daqueles que viveram na Península Ibérica, eu, por exemplo, pelo lado paterno, nos chamamos Sefaradim. Sefaradim significa descendentes dos espanhóis. E foi um período onde houve um califado muçulmano bastante... eu não gosto da palavra tolerante, porque eu acho que aqui no caso não é só tolerante, era bastante dialógico e que respeitava essa diversidade. E naquele período foi chamado o período de ouro do judaísmo na Espanha. Então não foi só em Israel, mas também a Espanha teve um período muito positivo de convívio entre esses três grupos. E como eu estava comentando com vocês antes da gente começar, eu e minha esposa estivemos na Itália agora, onde é uma outra história muito importante, onde houve inquisição também, houve expulsão dos judeus também. Meus antepassados foram expulsos dali e eu fui nomeado rabino-chefe da cidade de Catânia,
Primeiro rabino na ilha da Sicília, depois de 531 anos. E puxa vida, onde é que eu fui parar? Me perdi. Por que eu estava contando essa história? A gente estava falando dessa época pacífica, onde já houve paz. Sim, do Sefaradim, da Península Ibérica. E daí você foi para a Itália com a sua esposa. Sim, por que eu fui parar nisso? E teve nisso? uma experiência lá que deve ter a ver com isso. Não sei. Espanha, como é que eu... Eu não sei por que eu fui Agora, parar nisso. Mas enfim. Iniciou aqui mencionando o verbo. Sim. O verbo nos une a todos nós somos pessoas do verbo. E o verbo precede a todos nós, porque o verbo vem lá de Tales de Mileto, que foi o primeiro conceito, o uso da palavra logos para significar a razão, o sentido universal de todas as coisas. No caso da fé nos evangelhos e no evangelho de João, que é quem mais repete a ideia do logos, não é à toa que ele tenha vivido boa parte da vida dele em Mileto, onde Maria, a quem ele cuidou, também morreu. Então, 500 anos antes de Jesus, os gregos já vinham desenvolvendo uma filosofia naturalista que dava importância ao universo, atribuindo o sentido, o significado, a razão, a coesão de tudo que existia a um logos, ao verbo, a essa inteligência intrínseca que não é palpável, que é absolutamente espiritual e intangível. Então isso tudo, o verbo, designa a sua fé monoteísta. Não há palpabilidade no Deus proposto por Mahomet, não há palpabilidade no Deus proposto de Abraão para cá. Mas qual seria a diferença do Deus do cristianismo, do judaísmo e dos muçulmanos? Qual seria? Tem alguma diferença ou essencialmente é o mesmo Deus? Para nós muçulmanos, Deus, ele é o único, é o Criador. Tudo que é além de Deus é criatura dele. Ele, na surata Al-Ahad, As-Samad, Deus diz, Qul huwa Allahu ahad, diga, Deus é único. É único. Lam yalid wa lam yulad. Não nasceu, não tem gerado. Ascendente, não gerou e não foi gerado. Isso resume quem é Deus para nós. E esse é a base fundamental do monoteísmo. É um Deus único, também, que não gerou, não foi gerado. Criador, um Deus eterno, não tem início, não tem fim. É o Criador. E tudo que é além de Deus é criatura dele. Então, para nós, todos os 124 mil profetas enviados por Deus ao longo da história... É personificação de Deus. Não. São humanos elevados e que atingiram uma proximidade maior com Deus. Na realidade, escolhas de Deus. Deus escolheu entre a humanidade, entre suas criaturas, ele escolheu pessoas de destaque e as treinou para serem professoras. Então, Deus enviou, ao longo da história do ser humano, enviou livros sagrados, entre eles as Escrituras de Abraão e Moisés, a Torá revelada a Moisés, os Salmos revelados ao profeta Davi, o Evangelho revelado ao profeta Jesus e o Alcorão revelado ao profeta Muhammad. Esses livros nós reconhecemos todos eles, o original deles, não as traduções. O original porque é a palavra original de Deus na qual ele falou. Porém, Deus revelou essas escrituras e junto com as escrituras enviou professores, exemplos para mostrar na prática como que Deus quer que essas escrituras sejam aplicadas. Então, a mesma coisa que quando entramos na sala de aula no começo do ano, a escola, os professores nos dão um currículo
e nos entregam, olha, esses são os livros que vocês vão estudar durante todo o ano. Mas eles não falam para a gente, vai para casa e estude, no final do ano venha e apresente a prova. Não, tem que vir todo dia, porque tem um professor que vai facilitar tudo que está escrito ali, ele vai explicar, ele vai exemplificar. Então, os professores são herdeiros dos profetas. Então, Deus, quando escolhe os profetas, ele escolhe alguém que esteja preparado, ele os prepara para serem bons exemplos a serem seguidos, e os profetas, eles são as escrituras na prática. Então,